Rádio Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz. Com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, 14 de setembro de 2018, 12 horas e 32 minutos em Orizona. Obrigado pela sua companhia e você vai conferir a partir de agora os seguintes destaques. O dólar alcança cotação histórica de R$ 4,19. Pesquisa Vox Populi mostra mudanças no quadro eleitoral. Toffoli assume comando do Supremo até 2020. Fome no Brasil atinge mais de 5 milhões de pessoas, aponta a Organização das Nações Unidas. Polícia Militar recupera veículo, prende autores de roubo, um traficante e um foragido em Pires do Rio. Moradores reclamam do som alto durante a realização da Festa da Cachaça. E você vai conferir ainda hoje as principais notícias de Goiás, direto de Goiânia com o repórter Santos, um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo e a previsão do tempo para nossa região. Notícias do dia. O dólar alcançou a cotação histórica de R$ 4,19. Você vai saber mais detalhes com o repórter Diego Brião. A cotação do dólar estadunidense terminou a quinta-feira com um valor histórico em relação à moeda brasileira. O valor atingido foi de R$ 4,19. A moeda norte-americana acumulou alta de 1,1% durante a quinta. Os R$ 4,19 se converteram na maior cotação da história do dólar estadunidense em relação ao real. O educador financeiro Reinaldo Domingos, que é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, aponta possíveis fatores para esta situação. A instabilidade política do nosso país, né? Isso faz com que a gente tenha uma pressão bastante grande de como é que vai ficar a nossa moeda. E lógico, quando isso acontece, totalmente a instabilidade fica por conta de uma moeda que o real já vinha sofrendo algumas consequências aí do dólar, não de hoje. Nós tivemos essa greve de combustível também, que foi um problema. Também problemas de ordem de geração de trabalho, de emprego. O educador financeiro Reinaldo Domingos também elenca conselhos aos consumidores e o que se pode fazer no âmbito familiar, por exemplo, diante desta elevada cotação do dólar. Essa coisa chama-se se educar, buscar pelos nossos números dentro das nossas casas, saber exatamente reunir a família, mostrar que nós estamos com uma estabilidade econômica, financeira do país e que isso vai afetar diretamente o orçamento da família, porque subindo o dólar, o reflexo nos produtos de consumo são evidentes, eles vão chegar e vão chegar pesados. A maior cotação do dólar em relação ao real até então é a que foi registrada no dia 21 de janeiro de 2016. Naquela ocasião, a moeda dos Estados Unidos fechou cotada a R$ 4,16. De Porto Alegre, Diego Brião. Pesquisa Vox Populi mostra mudanças no quadro eleitoral. A repórter Joyce Kopstein vai nos trazer mais detalhes sobre esse assunto. O novo levantamento de Vox Populi, divulgado nesta quinta-feira, aponta mudanças no cenário eleitoral para a presidência da República. Em uma simulação do primeiro turno, 22% dos eleitores afirmam que vão votar em Fernando Haddad, do PT, quando informados que ele é o candidato indicado por Lula. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece em segundo lugar com 18%, seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 10%. Marina Silva
Silva, da Rede, tem 5% das intenções e Geraldo Alckmin, do PSDB, está com 4%. Henrique Meirelles, do MDB, tem 2%. João Amoedo, do Novo, e Álvaro Dias, do Podemos, registraram 1% cada, enquanto outros candidatos somaram 1%. Ninguém, brancos e nulos, alcançam 21% e não seu nada respondeu 16%. A margem de erro é de 2,2%. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em todos os estados e no Distrito Federal. Ela foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 01669/2018. Com informações de São Paulo, Joyce Kopstein. Toffoli assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal e assume até 2020. O Yuri Hudson vai nos trazer mais sobre esse assunto. O ministro Dias Toffoli assumiu nesta quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele assume o posto no lugar de Carmen Lúcia e vai comandar a corte pelos próximos 2 anos. Toffoli assume o comando do STF em um período em que a corte é colocada em diversas polêmicas, através dos temas que precisam ser julgados pelos ministros, como a prisão a partir da segunda instância, por exemplo. Em seu discurso de posse, Dias Toffoli citou frases de artistas contemporâneos de sua época, como Cazuza e Renato Russo, para traduzir o momento de crise e a transformação pela qual o país passa. O novo presidente do STF citou os desafios que a Corte e a sociedade brasileira terão pela frente. Não estamos em crise. Estamos em transformação. O futuro já não é mais como era antigamente, cantava Renato Russo. A justiça precisa ser dinâmica, cooperativa e participativa, mais próxima do cidadão e da realidade social. Que todos, independentemente de profissão, gênero, cor, raça, ideologia, partido, classe social, estejamos juntos na construção de um Brasil mais tolerante, mais solidário e mais aberto ao diálogo. Para juristas e especialistas, a posse de Toffoli pode trazer um momento de calmaria na relação entre os ministros e da própria corte com os outros poderes. O novo presidente é visto como alguém conciliador. O colega ministro Gilmar Mendes destaca a postura de gestor que Toffoli tem no próprio gabinete e que deve adotar para toda a corte. Foi bom gestor na AGU, foi bom gestor no TSE, tem atuado bem na gestão do seu próprio gabinete, portanto será um bom gestor do Supremo e do CNJ. Toffoli se torna o presidente mais novo a assumir o STF aos 50 anos de idade, indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já tinha passado pelo TSE e também pela AGU. Além do STF, ele e o seu vice, ministro Luiz Fux, assumem também o comando do Conselho Nacional de Justiça. De Brasília, Yuri Hudson. Fome no Brasil atinge mais de 5 milhões de pessoas, apontou a Organização das Nações Unidas. Confira a matéria. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e um grupo de agências da ONU revelaram nesta semana que a fome no Brasil não avançou. Os pesquisadores estimam que em 2017, cerca de 5 milhões e 200 mil brasileiros passavam fome, o que corresponde a 2,5% da população. O relatório indica que as principais causas do aumento da fome no mundo são os conflitos e os fenômenos climáticos em constante alteração. Em 2012, o número de brasileiros que se enquadrava nesse recorte eram 5 milhões. O ponto mais baixo foi atingido em 2010, quando menos de 4,9 milhões de brasileiros eram considerados famintos. De acordo com o professor e cientista social Newton Gomes, a população está entregue à fome e a causa pode ser explicada por alguns fatores. Começa na destruição do meio ambiente, na transformação da comida em uma mercadoria comum, nas guerras e disputas movidas pelos interesses do capital e, por fim, um processo de crise que desemprega e empobrece milhões e milhões de pessoas. A soma disso tudo não poderia produzir uma outra coisa senão a volta da fome. Por outro lado, o estudo revelou também que mais de 30 milhões de pessoas estão obesas. De acordo com Newton Gomes, isso é resultado da alimentação barata e sem acréscimo algum na nutrição. A relação entre o preço da comida e a disponibilidade de renda é
tão negativa para eles que eles são obrigados a recorrer a esses alimentos ultraprocessados, a alimentos fortemente industrializados, com percentuais muito altos de artificialização. Os dados mundiais são de 821 milhões de pessoas em situação de fome, um aumento de 6 milhões desde 2016. A América Latina e o Caribe acompanham o crescimento da subalimentação, chegando a 3,3 milhões de pessoas sem ter o que comer. Reportagem Igor Brandão. Vamos agora para um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo desta manhã de sexta-feira. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira. O norte do país ainda não entrou na agenda de 5 dos 11 presidenciáveis que têm tido agendas públicas desde o dia 16 de agosto. A região foi a menos visitada nas 4 primeiras semanas da corrida presidencial, com 12 visitas de candidatos, 4% do total. Os dados são de um levantamento do G1. Ao todo, a disputa para a presidência tem 13 candidatos. Um deles, o cabo Daciolo, do Patriota, não tem tido agendas. Outro, Fernando Haddad, do PT, se tornou candidato apenas na última terça-feira, dia 11, e por isso não foi considerado nesse recorte. No norte, até a última quarta-feira, dia 12, nenhum candidato havia passado pelo Amazonas nem por Roraima, estado que vive uma grave crise com a migração venezuelana. O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, disse ontem, quinta-feira, dia 13, que seu partido tem nada a ver com o governo Michel Temer. Ele ainda classificou a gestão de Temer à frente do país de muito ruim. Alckmin participou no Rio de Janeiro de uma sabatina organizada pelos jornais O Globo, Valor Econômico e pela revista Época. O PSDB foi um dos partidos que em 2016 apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. A sigla também fez parte da equipe ministerial de Temer. No final de 2017, o partido oficializou a saída do governo. Atualmente, o ministro é do PSDB, Aloysio Nunes, das Relações Exteriores. Ele preferiu se manter no cargo, mesmo após o rompimento do partido com o governo. Na sabatina, Alckmin informou que Aloysio Nunes está lá em caráter pessoal. O PSDB não tem nada a ver com esse governo. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, disse ontem, quinta-feira, dia 13, que, se eleito, vai rever a política de reajuste da gasolina. Haddad participou de um ato de campanha no calçadão do centro de Carapicuíba. Na quarta-feira, dia 12, a Petrobras voltou a elevar o preço da gasolina nas refinarias, com aumento de 0,98%. É o segundo reajuste diário após uma semana de preços inalterados. O candidato a presidente da República, Ciro Gomes, do PDT, disse ontem, quinta-feira, dia 13, em reunião na Academia Brasileira de Ciências, no Rio de Janeiro, que ciência é outro nome da independência e que um país sem independência é protetorado alheio. Durante a reunião, Ciro Gomes apresentou propostas e disse que pretende investir 2% do PIB em ciência, inovação e tecnologia. Ciro Gomes assumiu o compromisso de dar prioridade absoluta à ciência e tecnologia. Ele diz que vai proibir o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e revogar a emenda 95 que criou o teto de gastos públicos. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana. Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Conexão direto com Goiânia. Agora o repórter Libório Santos nos traz as notícias de Goiás e da capital goiana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de baixa umidade com grau perigo para 271 municípios dos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal. O comunicado chama atenção para a possibilidade da umidade relativa do ar variar entre 20% e 12% entre as 12 horas e 18 horas. Esta semana a temperatura bateu o recorde do ano, chegando a 28 graus aqui na capital. Mas segundo a meteorologia, as chuvas estão bem próximas e podem chegar neste final de semana. Ontem ocorreram chuvas
chuviscos em algumas regiões do estado. As últimas modificações da legislação eleitoral permitem que a pessoa física, o eleitor, contribua com a campanha, fazendo doações em dinheiro aos candidatos. Embora pareça que com a atual crise econômica isso será difícil para muitos. A tradicional competição do calendário de rua em Goiânia, a quarta corrida Cicobi em Jequié de Goiás, será disputada no dia 23 de setembro próximo com percursos de 5 e 10 quilômetros. Esse ano com uma motivação a mais, já que a instituição financeira cooperativa completa 17 anos este mês. A expectativa é reunir aproximadamente 1.500 atletas e arrecadar pelo menos 3 toneladas de alimentos que serão doados para instituições de assistência a crianças e idosos. Os vencedores dividirão um prêmio de R$22.500. As inscrições estão abertas no site do Cicobi e Gecred. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, clássico goiano amanhã, Goiás e Atlético se enfrentam. O Goiás é o 5º e o Atlético o 3º colocado. Foi sancionada ontem a lei que permite a criação da Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal. Será o primeiro hospital veterinário público do estado. O hospital deve atender animais domésticos, nativos ou exóticos que estiverem abandonados ou que pertencem a tutores sem condições financeiras. Morreu ontem aos 82 anos o jornalista Javier Godinho, que por muitos anos atuou no Jornal Popular. Ele também era o encarregado de elaborar a mensagem da Ave Maria às 18 horas na TV Anhanguera. Completou ontem, dia 13, 31 anos que ocorreu o acidente do Césio 137, que deixou milhares de vítimas e algumas delas ainda sofrem com a falta de assistência dos governos estadual e federal. Sem amparo do governo, muitos têm depressão e necessitam de atendimento psicológico. A principal reclamação dos sobreviventes é a falta de medicamentos. Os trabalhos da CPI das universidades criada pela Assembleia Legislativa de Goiás foram prorrogados por mais 60 dias. A comissão trabalhar dia 11 de abril já coletou inúmeros depoimentos, constatando diversas irregularidades. Ela investiga várias denúncias e, dentre elas, a venda de diplomas. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana. Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Ontem, em Orizona, o orizonense foi surpreendido com a chuva que começou por volta das 19 horas e continuou tímida até as 22 horas. A previsão de chuva para esta tarde em Orizona é para as 15 horas, 16 horas mais ou menos, viu? E a chuva deve continuar durante a noite também. Amanhã, no dia 15, como de costume, todos os anos, também tem previsão de uma tímida chuva aqui na cidade. A temperatura vai variar entre a mínima de 20 graus e a máxima de 31 graus. Nós vamos agora à previsão do tempo para toda a nossa região. E agora, o tempo e a temperatura. Na região centro-oeste, a temperatura máxima pode chegar a 41 graus e a mínima a 12 graus nesta sexta-feira. A umidade relativa do ar vai variar entre 10% e 95%. O vento é em intensidade fraca a moderada com rajadas. O céu pode ficar parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isolada na parte da tarde no Mato Grosso do Sul, exceto no norte, onde vai ficar parcialmente nublado. Já no oeste do Mato Grosso, há possibilidade de chuvas isoladas e nas demais áreas do estado, céu parcialmente nublado com névoa seca e períodos nublados. Nas demais áreas da região, o céu permanece claro a parcialmente nublado com névoa seca. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Ana Clara Arantes, o tempo e a temperatura. Agora nós vamos com a cotação dos principais produtos agropecuários.
A cotação da arroba do boi gordo começou a sexta-feira com alta de 0,54% no preço e o produto é negociado a R$ 149,80 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 138. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 128. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 149 à vista. O preço do quilo do frango congelado subiu 0,95% e o produto é vendido a R$ 4,23 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado sofreu queda de 0,24% e a mercadoria é comercializada a R$ 4,13. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação e o produto é negado a R$ 5,61. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo continuou o mesmo e a mercadoria ainda é vendida a R$ 3,73. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,33. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Em apenas uma operação, a Polícia Militar recupera veículo, prende autores de roubo, um traficante e um foragido em Pires do Rio. A equipe de inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar, após receber informações através do cabo Caio Marques, do possível autor de um roubo de veículo ocorrido na cidade de Orizona, efetuou levantamento e monitoramento e após investigação chegaram nos autores do roubo do veículo. Na sequência, efetuaram a prisão em flagrante delito de um rapaz na cidade de Pires do Rio por tráfico de drogas. Segundo a polícia, após os levantamentos e identificação dos suspeitos do roubo de veículo, a equipe da Diagonal do Batalhão Corumbá, ao entrevistar os acusados do roubo, tomaram conhecimento que o veículo roubado teria sido entregue a um traficante na cidade de Pires do Rio para sanar uma dívida de drogas. Diante das informações e ao realizar monitoramento, visualizou um dos suspeitos, autor do roubo do veículo. Momento em que estava negociando com o autor da receptação e tráfico de drogas, os quais foram abordados durante o mercadejo de entorpecentes. Moradores de Orizona, nas proximidades do estádio Dom Antônio de Oliveira, não ficaram contentes com o volume do som nesta noite. Houve muita reclamação por parte dos moradores vizinhos, pois muitos têm ainda o hábito de se levantar bem cedo para ir trabalhar e não conseguiram dormir por causa do som. Agora há pouco, nós recebemos ligação de moradores próximos ao estádio reclamando desta situação. Ontem, durante conversas no WhatsApp do pessoal da cidade, os moradores reclamavam da altura do som da festa, que ontem foi a festa da cachaça. Agora, fica aqui a preocupação dos moradores ainda, considerando que hoje ainda tem festa e amanhã é o aniversário da cidade. E agora vamos para uma homenagem para a cidade de Orizona, que amanhã, dia 15, completa 168 anos. Orizona, antiga Capela dos Correios, depois Campo Formoso e posteriormente Orizona, edificada à margem direita do Ribeirão Santa Bárbara, afluente do rio Corumbá. Foi fundada por Joaquim Fernandes de Castro e José Pereira Cardoso, que em 1850 deram começo aos trabalhos de construção de uma capela dedicada à Senhora da Piedade. É desconhecida a primeira imigração. De Minas Gerais vieram agricultores entre 1840 e 1850, começando assim o povoamento. Destaca-se neste movimento fundador o cidadão Fulgêncio de Souza França. Edificada a capela, formou-se o povoado pertencente ao município de Santa Cruz, que hoje é conhecida como Santa Cruz de Goiás.
Em 1890, foi o povoado erigido em distrito com a denominação de Capela dos Correios. Graças ao desenvolvimento, foi elevado à categoria de vila em 12 de julho de 1906, pela Lei nº 277, instalada a 15 de outubro do mesmo ano, já com a denominação de Campo Formoso. A categoria de cidade dada foi pela Lei nº 347, de 8 de julho de 1909, pelo Decreto-Lei Estadual nº 8.305, de 31 de dezembro de 1943. O município Campo Formoso passou a denominar-se Orizona, termo de origem latina. Oriza, que significa arroz, e zona, que significa região. Então, a Zona do Arroz. Na época, o município era um dos grandes produtores de arroz do estado de Goiás. Em divisão territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936, o município aparece constituído de 2 distritos, o Campo Formoso e o distrito de Ubatã. Pelo Decreto-Lei Estadual número 1233, de 31 de outubro de 1938, o distrito de Ubatã foi extinto, sendo seu território anexado ao município de Campo Formoso. Pelo Decreto-Lei Estadual número 8.305, de 31 de dezembro de 1943, o município do Campo Formoso passou a denominar-se Orizona. Em divisão territorial datada de 1º de julho de 1950, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/7 de 1960. Pela Lei Estadual 8.111, é criado o distrito de Alto Alvorada e anexado ao município de Orizona. Em divisão territorial datada de 1º de janeiro de 79, o município é constituído de 2º distrito, Orizona e Alto Alvorada. Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 2007. A alteração toponímica municipal Campo Formoso para Orizona, alterado pelo Decreto-Lei Estadual de 31 de dezembro de 1943. Agora, o município de Orizona está localizado na mesorregião do sul goiano, na microrregião de Pires do Rio, também denominada região da Estrada de Ferro. É a mais conhecida, né? Estando a sede de 135 quilômetros da capital do estado, Goiânia. O município é limítrofe de Lusiânia, Silvânia, Vianópolis, Pires do Rio, Ipameri, Urutaí. A vegetação predominante é o cerrado, variando do campo cerrado até o cerradão, recortado por matas secas e de veredas. Os solos predominantemente são os latossolos, caracterizados pela profundidade, acidez, bem drenados e pouco inclinados, ocorrendo regiões de solos com grande fertilidade, mas com topografia mais acidentadas. O relevo é caracterizado por terrenos planos, entrecortados por serras típicas do Planalto Goiano. Uma da região é o melhor, é tropical, sazonal, de inverno seco, com temperaturas médias em torno de 22 a 23 graus Celsius e precipitação média anual de aproximadamente 1.300 milímetros, concentradas entre os meses de outubro e março. A região é drenada pela bacia hidrográfica do Paraná, cortada pelo rio Corumbá e seus afluentes e subfluentes. Destacam-se o rio Piracanjuba e o rio do Peixe, e os ribeirões Santa Bárbara, Santana, Cachoeira e Santo Inácio. A economia de Orizona é baseada principalmente na pecuária leiteira, agricultura e produção de cachaça. O município representa uma das maiores bacias leiteiras do estado de Goiás.
O pequeno pecuarista vende seus leites para empresas como Laticínio JL Limitada, a qual detém a marca Valesa, Vale de Orizona, e é o maior receptor de leite do município. O leite também é comercializado pelo Itambé, Italac, Piracanjuba e Cooperativa Mista Agropecuária dos Produtores Rurais de Orizona, a Coapro. A partir de 1936, passou a ser governada por prefeitos municipais eleitos. De 2000 para cá, Orizona foi governada pelos seguintes prefeitos: Anteres Vieira Pereira, João Bosco Mesquita, Itamar Dias Teixeira, Felipe Antônio Dias, que foi reeleito em 2013 também, e o atual prefeito, Dr. Joaquim Augusto Marçal. Amanhã, dia 15 de setembro, a nossa cidade completa 168 anos de idade. Parabéns, Orizona! Parabéns, orizonenses! O JO de hoje fica por aqui. Você acompanha aí o instrumental do hino da cidade de Orizona. Excelente tarde a todos, excelente festa para aqueles que vão festejar, excelente final de semana e parabéns aos orizonenses. Nós retornaremos na segunda-feira após o horário eleitoral. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro.